outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu, reina sobre a terra e céu. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu, reina sobre a terra e céus. Tu és o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus, tu és Jesus. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Declare isso. És o Alfa e Ômega. És o ar que eu respiro. Tu és Jesus, só tu és Jesus. Não há outro Senhor.
Louvado seja o nome do Senhor. Pode tomar o seu assento? Glória a Deus. Aleluia. Queria só ler com os irmãos uma palavra que está no livro do Gênesis, capítulo 4, no versículo 3 e 4, que diz assim: E aconteceu que, ao cabo de dias, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Somente até aqui. Dois irmãos ofereceram uma oferta ao Senhor. Porém, a Bíblia diz que o Senhor aceitou a oferta de Abel e não aceitou a de Caim. Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus olha para a oferta e para o ofertante, né? Caim trouxe do fruto da terra uma oferta. A Bíblia só diz que do fruto da terra. Não diz que foi, não dá muitos detalhes sobre a oferta de Caim. Mas sobre a de Abel fala que do primogênito, né, do primeiro, daquele cordeiro macho de mais ou menos 1 ano. O primeiro, ele se preocupou em trazer a primícia ao Senhor. Né? E nós vemos isso na nossa vida, quando nós nos preocupamos em trazer o primeiro para Deus, o melhor para Deus, aquilo que eu escolhi e vou falar, não, eu quero que seja especial, porque esse não é para mim mesma, esse é para o Senhor, e para o Senhor eu não vou levar qualquer coisa, eu não vou trazer diante do altar do Senhor qualquer coisa, eu vou trazer o primeiro, o primogênito, o sem defeito. Assim foi o pensamento de Abel, e atentou o Senhor para Abel, atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Deus está olhando para o ofertante, Deus está olhando para você. O que você tem para apresentar ao Senhor nessa manhã, né? Nós temos várias demandas, né, na igreja. Então eu queria te desafiar a trazer a primícia, o primeiro, aquele presente escolhido, assim como Abel fez. E com certeza o Senhor receberá a tua oferta. Amém? Vou pedir aos obreiros que distribuam os envelopes. Ministério de Louvor. Deus abençoe a obra das suas mãos e as suas sementes, em nome de Jesus. Amém. Caminho, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Tu me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. E te direi, vai valer a pena, vai valer a pena, sei que vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Eu
não compreendo os teus caminhos, mas eu te darei a minha canção. Doces palavras te darei. Tu me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. E te direi, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. O Senhor valeu a pena, o Senhor valeu a pena, o Senhor valeu a pena mesmo. O Senhor valeu a pena, o Senhor valeu a pena, o Senhor valeu a pena mesmo. Glória a Deus, levante seu envelope. Bendito, amado, soberano Deus, queremos te agradecer, Senhor, pelo teu povo que voluntariamente tem contribuído para a manutenção da tua obra nesse lugar. Senhor, abençoa abundantemente, Senhor, derramando chuva de bênção sobre a vida da tua igreja. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Os obreiros podem recolher os envelopes. Quero que a igreja receba com bastante alegria o pastor, professor Eliseu, que estará ministrando a segunda palestra, em nome de Jesus. Amém? É bom estar em casa? Ué, não somos um? É bom estar em casa. Tive que sair ali, porque eu sou professor e hoje estaria em uma turma, 3 turmas hoje, na verdade, uma turma mista, eletrotécnica, sou professor de curso técnico, além de história. Estão desesperados porque não me viram de manhã, mas eu avisei que eu estaria numa palestra. Então, logo que eu largasse aqui, já iria para a turma da tarde de mecânica, que está desesperado, porque o professor Alisson faltou e quer ir embora. Eu falei, eu vou. Se vocês não tiverem, é falta, é só isso. Só que falta. E a matéria é de prova, então não estou nem preocupado. Quem quiser, que pegue a matéria. Amém? É um prazer sempre poder estar falando da palavra do Senhor. É claro que a palavra que eu vou trazer aqui nessa manhã, nessa segunda etapa, não é uma palavra assim pentecostal, onde você vai sentir um arrepio, aleluia, glória a Deus. Que eu pensei aqui que o professor, o palestrante antes de mim, ia rodar e tudo. Quase que eu comecei a cantar, deixa o menino rodar, deixa o menino rodar. Mas uma palavra mais instrutiva. Arribou as notícias. Estamos vendo junto à Central Gospel, e a gente vai fazer um trabalho legal com a nova revista de Novos Convertidos, que mudou. Então vai ter uma grande capacitação lá na sede, você vai ter um slide padrão, você vai ter um esboço de aula, vai ser gravado, vai ser a parte pedagógica, a parte teológica da nova revista, que está fantástica. Eu sou suspeito, que eu também trabalhei nela como consultor, então, inclusive, por nossa causa, foi inserida a lição 12 da segunda revista, que é Falar em Línguas, ou Batismo com o Espírito Santo, que não tinha. Então, por nossa causa, já entrou uma lição diferente. Então, suspeito de falar. Então, vamos lá para essa segunda etapa. Tira aqui para a Juliana tirar uma foto bonita.
essa segunda etapa aqui, que vai falar desse tema tão maravilhoso. Foi. Como o tema é único, então o nosso tema geral é aprender a fé, viver a fé, ensinar a fé e manifestar a fé. Verdadeiramente, eu não posso aprender a fé se eu não souber o que é a fé. Eu não posso viver a fé se eu não aprender a fé. Eu não posso ensinar se eu não viver. E eu não posso manifestar se eu não souber o que é e não vivê-la também. Então, como o tema é único e cada professor pode fazer a sua abordagem em cima do tema, com a permissão do pastor Ronaldo, eu vou trabalhar o tema a partir de uma nova perspectiva. Então, a minha perspectiva é esse tema daí, que é ensinando uma geração a manifestar a fé. Esse é o meu tema, dentro do tema geral da jornada de educação cristã. Aí eu começo com algumas perguntas. O que é ensinar? O que é ensinar? Ensinar e educar é a mesma coisa? Como posso ensinar algo se eu mesmo não conheço? Então, para poder ensinar alguém a fé, eu preciso conhecer a fé. Então, ensinar exige um conhecimento prévio e uma aprendizagem. Ensinar significa insignare, marcar. Você deve marcar a vida das pessoas. Aí vem a outra pergunta. O que é ensinar a fé? Ensinar a fé é fazer com que outros aprendam aquilo que você mesmo já aprendeu e viva. Claro, o ensino pode ser pela fala sistemática, mas não existe melhor ensino do que o exemplo. Jesus, quando ensinou sobre submissão, ele lavou os pés. Jesus era tão prático que ele falava assim: eu sou o pão. Aí, noutra passagem, ele multiplica o pão. Eu sou a luz. Noutra passagem, ele cura o cego. Jesus era tão prático, porque ele falava, ele colocava em prática. A fé não pode ser algo teórico. A fé é algo prático. Ensinar a fé é ensinar por meio de exemplos. Paulo vai dizer assim, 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Você só pode manifestar algo se você viver isso primeiro. E vivendo esta fé, você pode ensinar não apenas por palavras, mas pelo exemplo. O ensino verdadeiro se dá no seu maior silêncio, quando você pratica a fé. Aí eu venho para outra pergunta. O que é manifestar a fé? Manifestar a fé é externar de forma correta e sadia a fé. Seria difícil aprender a fé? Seria difícil viver a fé? Seria tão complicado ensinar a fé? Ou seria impossível manifestar a fé? Hebreus 6:12 diz que tenhamos paciência e fé como eles, e como eles alcancemos as promessas. Paciência e fé. Existiu um grande problema, e eu vou me ater ao capítulo 10, 32, e o capítulo 11 de Hebreus para falar sobre ensinar uma geração a manifestar a fé. Existe uma grande questão, uma crise da fé. O autor de Hebreus vai dizer que, olha, muitos dos irmãos judeus, onde a carta é endereçada, estavam abandonando a fé, voltando para o judaísmo. Aí ele vai dizer, você tem que resistir por meio da fé, como esses heróis resistiram. Aí vem a pergunta, é difícil? Sim ou não? É difícil? A crise da fé é real, mas é difícil? Não, porque ele vai dizer lá no capítulo 11, eles conseguiram manifestar a fé de forma prática e visível. Isso por meio de uma palavra que aparece no texto. Pela fé, os antigos alcançaram
testemunho. Testemunho é manifestar a fé. Eles alcançaram por meio de uma fé prática. Então, abra em Hebreus capítulo 10, por gentileza, a partir do versículo 32. E nós vamos entender que a crise da fé que esses irmãos viveram não era para que eles viessem a morrer. A sua adversidade, o seu problema não pode destruir a sua fé, mas pelo contrário, deve fortalecê-la. Como eles foram fortalecidos na fé. Aí o autor aos Hebreus, qualquer dia desse eu vou escrever e vou dar um curso sobre a retórica, dialética e oratória de Hebreus, porque ele tem um grego muito refinado. Vai ver que ele usa um recurso chamado anáfora. Me pergunte o que é anáfora? É a repetição de um termo. No 11 ele vai dizer, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. É o recurso que ele usa. Isso é oratória pura. Aí ele vai dizer, para que esse recurso? É didático. Porque toda vez o versículo começa da mesma forma. Pela fé, pela fé, pela fé eles venceram. No 40 ele vai dizer, porque eles, sem nós, 11:40, não serão aperfeiçoados. Olha, por mais que eles foram vencedores, eles sem nós não são aperfeiçoados. Você não entendeu o que eu quis dizer? João, capítulo 3 do Evangelho de João, ele vai dizer assim, bem, eu não sou a luz. Bem, eu não sou o noivo, mas sou amigo do noivo. E o amigo do noivo se alegra com a voz do noivo. João é o maior de todos que fecha a dispensação do Antigo Testamento. João Batista não era noiva. Você é a noiva. Eles, sem nós, não serão aperfeiçoados. Você é peça fundamental para o crescimento do reino. Toda a expectativa do Antigo Testamento estava sobre a sua vida. Você tem maiores privilégios e responsabilidades do que todos os santos do Antigo Testamento. Aí você me pergunta, pastor Eliseu, mas por que então Deus escreveu essas histórias? E o autor dos Hebreus vai citar 20 nomes, 18 nomes. Chega lá para os profetas e outros. Ele vai dizer que não tinha tempo para falar de todos. De que pela fé, manifestaram essa fé, viveram essa fé, ensinaram essa fé aos outros. Só tem um versículo que diz que é o muro que cai pela fé. Que não cita o nome de uma pessoa, cita o nome de um objeto. Mas sabemos da história que as pessoas circundaram ou andaram ao redor do muro. Difícil não foi andar ao redor do muro. Difícil foi não falar durante a caminhada ao redor do muro. Eles eram murmuradores. Deus tinha que fazer um teste com eles. Um dia, Êxodo 12. Em um dia Deus tirou Israel do Egito. Mas demorou 40 anos para tirar o Egito de dentro de Israel. Um dia Deus tirou Israel do Egito. Mas 40 anos para tirar a mentalidade de escravo de Israel. Tudo começa onde você aprendeu hoje de manhã. Tudo começa na mente. Então abra aí, por gentileza, em Hebreus capítulo 10. E aí a gente vai passar para o tópico principal. Os slides só vai ter tópicos, tá? Não fica triste, não. Se você deixou o seu e-mail lá quando fez sua inscrição, você vai receber o material. Só tem 8 páginas só, pouquinho aqui. Só umas bolsas. Eu vou até beber uma água. Aplauda o Senhor, eu vou beber uma água. Claro que assim, não é algo que você vai ler, você vai ficar arrepiado. Né? Mas 10:32. 10:32 de Hebreus diz assim: em parte fostes feitos espetáculo, com vitupérios e tribulações. E em parte fostes participantes com os que assim foram tratados. Ninguém vive só para si, ninguém morre só para si. As suas decisões e as suas atitudes influenciam e mudam o curso da vida de outras pessoas. 32. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de ser iluminados, suportastes grande combate e aflições. Dias passados ele vai falar no 11. Então, fazendo um contexto geral. 34. Porque também vós compadecestes que estavam nas prisões, com alegria, permitiste a expoliação de vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma melhor possessão, que é permanente.
Eles estavam sendo presos, torturados, sofrendo adversidades e perdendo seus bens materiais. Aí ele vai dizer assim, não fique triste não. Não tenha crise na sua fé porque você está passando por um problema. Essa fé pode ser demonstrada e vivenciada, manifestada por meio dos heróis. E ele vai começar a citar os heróis do Antigo Testamento. 35. Não rejeitei, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Porque necessitar de paciência. Para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. E ele fecha o pensamento com Abacuque 2,4, que é fantástico. Mas o justo viverá, aprender, viver, ensinar e... Mas o justo viverá da... E se ele... A minha alma não tem prazer nele. Aí ele vai dizer, porém nós não somos daqueles que... mas daqueles que prosseguem. Paulo em Filipenses 3, 13 e 14, ele vai dizer, uma coisa... Só precisa fazer uma coisa você. O que você precisa fazer? Esquecer. Olhar para trás é distração. Recebe. Quando você olha para frente, você tem objetivo, tem metas, tem foco, tem alvo e tem realização. Vou pregar não, mas vou bater na coxa. Não se distraia na sua caminhada. Porém, nós não somos daqueles que olham para trás, ou daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação. Crer é ter fé. Aí ele vai dizer características dessa fé. Verdade prática. Uma fé que se manifesta em atitudes, enquanto descrita como um testemunho pessoal. Viver, aprender, ensinar e manifestar se resume em uma palavra: testemunho de vida. Você fala igual a ele, você se veste igual a ele, mas eu não conheço, mas você é igual a ele. Características observáveis de alguém que anda com Jesus. A sua fé não pode ser uma fé teórica. Mas pastor, eu não sei o que é fé. Calma, vamos pegar alguns conceitos do que é a fé. Alguns conceitos, eu não vou limitar, eu não vou nem dizer que eu vou definir fé, eu vou conceituar fé, é diferente. Definir, eu vou engessar e fechar a ideia, eu vou conceituar fé. O que é fé? Hebreus 10, 32 a 11 vai dizer, a fé pode ser ensinada. Ele vai dizer que a fé é convicção, Hebreus 11, 1. Ora, a fé é o firme fundamento, ou seja, é a convicção, a certeza, a não dúvida de quê? Das possibilidades de Deus dentro das minhas impossibilidades. Eu não posso, Deus pode. Eu não faço, Deus faz. Eu ponho, Deus depõe. É a possibilidade dentro da impossibilidade. Ele vai dizer, ora a fé é o firme fundamento das coisas que se, com paciência, esperam. E a prova. Prova é a palavra usada para um termo judicial. É quando se faz uma acariação, uma análise, para ter um critério de julgamento. É a prova, ou seja, as evidências concretas, irrefutáveis, que aquilo vai acontecer. Eu não vou pregar, mas tudo bem, vamos lá. O que é fé? É ver aquilo que ainda não existe. É ver com o olhar de Deus. Deus olhou e não viu nada. Como Deus preenche todas as coisas, logicamente Deus se retrai para deixar um espaço para poder construir alguma coisa, senão não poderia construir. Isso é teologia. Deus se retrai e deixa um espaço. Deus não vendo nada, o vácuo vendo vazio, ele diz, haja, exista, produza,
Viu com o olhar de Deus. Deus viu tudo onde não havia nada. Só que aí Deus me ensina outra coisa. Deus não poderia ou não precisaria falar. Se somente Deus pensasse, Ele é tão poderoso que tudo que existe hoje ia existir num só instante. Mas como Deus é tão poderoso assim, Ele decide falar e fazer no processo. Haja luz, porção, luminares, erva. A sua vida é um processo. Não queira para agora o que Deus tem lá na frente. Você não está vendo porque você está no processo. Aí você tem pressa. Sociedade imediatista. Tem que acontecer agora. Não. É o processo. É no processo. Deus precisava? Não, mas Ele está me ensinando. Ó, existe uma lei universal que quer crente ou não crente. É que crê ou que não crê. Se obedecer, vai ser vitorioso. Esse é o grande problema. Porque tem ímpios que estão vendo coisas que crentes não estão vendo. Existe um processo. Existem etapas. Existem escadas. Existem limites. Existem passos a passos que você tem que chegar. E o ímpio faz isso e é sucesso. Você não entende. Porque o ímpio tem sucesso e você não. Porque ele entendeu o princípio do processo. O que é a fé? A fé é me tornar agradável a Deus. Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível. A sua fé agrada a Deus. A sua fé não manipula a Deus. A sua fé agrada a Deus. A sua fé não obriga a Deus. Primeiro atributo de Deus, livre. Se Deus é livre, quem entende liberdade é Deus, gente. Deus é que mais entende de liberdade. E Ele vai criar seres aqui livres. Com direito de escolha. Mas não está em Efésios que Ele nos predestinou em Cristo. Sim, o texto de Efésios diz que Ele nos predestinou em Cristo para a adoção. Como Deus está fora do tempo, olha no tempo, vê a resposta da fé e diz, será filho. É simples assim, gente. Não tem mistério. A sua fé não pode obrigar, mas agrada. Sabe qual foi a derrota de Israel? Caleb dá a resposta em Números. Se o Senhor se agradar de nós, nos dará a boa terra. Vou até beber uma água. E como é que eu agrado a Deus? Crendo. Como é que eu agrado a Deus? Crendo mesmo que não existindo. Acreditando que Deus pode fazer o que não existe na sua vida, mesmo você tendo evidências contrárias. Eu não vejo, mas Deus faz. Eu não sinto, mas Deus age. Eu não entendo, mas Deus está fazendo algo. A fé é a ponte que me aproxima de Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, pela fé. Creia, fé. E Ele existe. A fé me aproxima de Deus. A fé é a crença indestrutível da existência de um Deus que me abençoa. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Fé me torna tão próximo de Deus. A fé me torna tendo a própria visão de Deus sobre as coisas. Como Deus faz as coisas, eu também posso fazer. Mas eu não tenho poder de Deus. E nem vai ter, porque é ser humano. Mas a sua fé te eleva à realização do milagre. Por meio de Deus, que tem o poder para realizar na sua vida. É a questão. O que é a fé? A fé é tudo isso. E tudo que é descrito nas suas características, a partir da análise de cada personagem do texto de Hebreus. Quer saber a fé? Estude a vida de cada personagem. O que eles fizeram por meio da fé.
Aí eu fiz um quadro semiótico. Me pergunta, o que é um quadro semiótico? É uma tabela com nome bonito. Esse não é um quadro semiótico, é uma tabela. Aí eu coloquei essa referência que é fantástica. Abacuque 2,4, Romanos 1,17, você pode observar aí. Gálatas 3,11 e Hebreus 10,38, que vai dizer a mesma coisa com palavras distintas. Abacuque, a sua alma é orgulhosa, não é reta nele, mas o justo virá da fé. Qual o contexto de Abacuque? 2 anos antes da primeira invasão de Nabucodonosor. Ele vai profetizar em 607. Nabucodonosor invade em 605 e leva Daniel. Na segunda vez, Ezequiel. Na terceira, os cativos, e aí você tem a destruição do templo. São 3 etapas. Ia demorar 2 anos para se cumprir a visão. Deus diz, escreve a visão. Escreve tão grande como um outdoor que as pessoas podem passar correndo e ler. Eles vão ficar soberbos porque vai demorar. Mas os meus justos vão viver pela fé. O contexto de Abacuque é um contexto da preservação em tempo de crise. Mas ele fala da fé. Romanos 1,17, porque nele em quem? Em Cristo, se revela, porque nele quem? O Evangelho, se revela a justiça de Deus. Porque do princípio ao fim, de fé em fé, ou de fé pela fé, como está escrito, o justo viverá da fé. O contexto de Romanos é a salvação por meio da fé, não por obras. Não é o que você fez, é o que Deus fez. Não é o que você possa fazer, é o que Deus vai fazer. É diferente. Gálatas 3,11 é um contexto semelhante. É evidente que antes de Deus ninguém é justificado. É o legalismo contra a fé. Porque o justo viverá da fé. Em Hebreus, ele já muda o texto. Ele diz, o meu justo viverá pela fé. Ele já acrescenta. Já não é mais o justo, é o meu justo. Você se atreve a falar, meu Senhor? Meu Deus? Você se atreve a falar dessa forma? Um dos grandes segredos de Mateus, quando aquele povo chega lá e diz que fez um monte de milagre, ele diz, Senhor, Senhor. Ninguém diz no texto, meu Senhor, meu Senhor. Conhecer como Senhor, mas não era Senhor da vida deles. É a grande diferença. O pronome possessivo fez toda a diferença no texto. Então, o justo vive pela fé. E se eu vivo pela fé, eu tenho que ensiná-la e manifestá-la ao mundo por meio de um testemunho que demonstra essa fé. Não é falar de fé, é demonstrar a fé. Aí o autor de Hebreus vai dizer assim, é possível. É possível. Mas como é possível? Aí ele vai dizer, porque por ela, ou seja, pela fé, todos os heróis alcançaram a manifestação da fé, que é o testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, tudo que não existia, passou a existir. A fé contra a incredulidade. A fé contra o cientificismo. A fé contra essa evolução maligna. Nada evoluiu nesse sentido, como eles querem ensinar. Deus já criou tudo perfeito. Aí ele vai começar pulando Adão. Ele não cita Adão. Pela fé, Adão. Porque por causa de Adão tem um pecado. Mas ele vai pegar o primeiro modelo de fé, que foi lido aqui sobre a parte da oferta. Pela fé, Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício do que Caim. Pelo que alcançou uma manifestação da fé, como testemunho da sua própria vida. Caim levou ao cabo de dias. Essa expressão aparece 80 vezes como um ano, 10 vezes como uma semana e 10% como um tempo indeterminado. Caim levou no final do ano agrícola. Caim levou no começo. Essa é a grande diferença. Caim levou o final. Abel trouxe o primeiro. Viu a diferença? É por isso que Deus aceitou. E Deus ainda é bacana. Se você for no 7 do 4 de Gênesis, diz assim, faz o certo que eu aceito. Larga isso daí, faz o certo, traz o certo que eu aceito. Mas Caim não quis. Por quê? Porque era do maligno. Por quê? Porque não tinha fé. É a grande questão. Tudo que você faz na igreja, da oferta ao louvor, é com fé. Se você não fizer com fé, é pecado. É a grande diferença. É fé em ofertar, é fé em trabalhar, é fé em pregar. É com fé. Aí ele vai pegar os exemplos. Então, Abel fala sobre essa questão de sacrificar a Deus pela fé e oferecer a Deus o melhor pela fé. Porque ele vai pegar ali as primícias.
Não é porque era um animal, não é porque era um cordeiro, não, é porque era o primeiro. Quando você não tem fé para ofertar, você quebra princípios. Você acredita que a sua oferta está conectada nos céus com o princípio da provisão? Que chega no atributo da onipotência? Mas o contrário também é verdade. Quando eu não oferto porque eu não tenho fé, eu digo, Deus, você não pode resolver meu problema. Você não é poderoso para resolver meu problema. O contrário também é verdade. Porque existe uma interconexão entre princípios espirituais. E Tiago diz, quando eu quebro um princípio ou uma lei, eu quebro outros. Como efeito dominó. Perceba isso. Aí ele vai usar exemplos de Enoque, que não morre. Em meio a uma sociedade injusta, Deus diz, vou te trazer mais para perto de mim do que você pensa que pode estar. É o seu legado estar perto de Deus. Jesus disse, olha, eu vou ter que voltar porque o meu ministério está encerrando. O sacrifício vai ser encerrado. Mas agora eu começo um novo ministério, que é o sumo sacerdócio. Mas enquanto isso na terra vai ter outro aqui que vai ajudar vocês, que é o Consolador. Ele está convosco e habitará em vós. Deus está mais perto de você do que você possa imaginar. Sei não, acho que você não acreditou no que eu falei. Eu acho que você não teve fé, porque o Hebreu vai dizer, nada adiantou para eles, porque a fé não estava misturada com aquilo que ouviram. Hebreus fala sobre isso. Aí ele vai pegar os exemplos. Noé, pela fé, viu o que não acontecia. Só tinha vapor, não tinha chuva. Não chovia. Noé disse, vai ter um dilúvio. Nego, esse cara é maluco. Esse velho fumou. Está ouvindo um reggae, que não é gospel. Tem uma parada ali, está ouvindo um Bob Marley. Não. Você tem ideia? Choveu 40 dias e 40 noites. As águas ficaram 1 ano e 10 dias sobre a terra. Água de cima e água de baixo. A água de baixo chegou a 20 quilômetros. Feito por um estudo de uma universidade secular. As placas tectônicas seriam a cicatriz do dilúvio. Das águas suíram. Olha só, uma nuvem chega a 6.000. Chegou água a 20.000 quilômetros. Choveu no molhado. Por isso, quando a água caiu, porque lá em cima é muito frio, caiu como gelo. Onde animais como o mamute e outros seres foram congelados instantaneamente. Está aí. E você tem um petróleo. Você tem uma grande mortandade. Porque uma decomposição ecológica tem que ser igual. Se não for igual, não tem petróleo. Então você tem que ter uma gama de animais mortos no mesmo instante, sofrendo as mesmas pressões atmosféricas, porque cada 10 metros você tem um ATM de pressão. Se subir 7 metros acima do Everest de 8.800 e pouco, você tem 880 mil ATMs de pressão sobre as carcaças. Você tem petróleo, gente. É ciência. Não é Bíblia não, estou falando de ciência, desculpa. Mas é fé. Você entende por fé. Não chovia. Vai chover. Fez a arca no monte. Maluco. Foi salvo. A fé te leva a ver aquilo que não existe, mas te salva da punição do pecado. Aí ele vai dizer a Abraão. Vamos ler Abraão? Pela fé, sendo chamado, obedeceu. Tem fé? Sim ou não? Sim. Vou beber uma água. Você não tem fé, não. Tem fé? Sim. Perguntar aqui, de repente, aqui o pessoal está com mais fé. Tem fé? Sim. Tem fé? Sim. Tem fé? Sim. Tem fé? Sim. Obedeça. Pela fé, sendo chamado, e não tinha GPS. É aqui, Senhor, não, caminha mais um pouquinho. É aqui, Senhor, não, caminha mais um pouquinho. Sem saber para onde ia. A fé não é o tiro no escuro, porque Deus está contigo e está te guiando. Para com isso, você é crente. Pela fé, Abraão sendo chamado, obedeceu. Fala de obediência. Quer ter sucesso? Não estou falando que ter vitória, não. Sucesso é o somatório de vitórias, é além. Quer ter sucesso? Isso, 1 amém, 2 amém, 3 amém. Obedeça. Pela fé, eu consigo ver aquilo que não existe.
Pela fé, eu vivo. Pela fé, eu ensino. Pela fé, eu manifesto por meio de um testemunho prático, comunicável. A fé na promessa. Abraão, vou te fazer uma grande nação. Pô, mas eu estou velho. Abraão, pai exaltado, pela fé, você é aquilo que você não é ainda. Pai de multidão, não tem filho. Só esperou 24 anos nos quebrados, 25 para arredondar. Só esperou 25. E quando ele falha, né? Quando ele desce para o Egito e traz na bagagem Agar, né, o presente de grego, quando ele tem relacionamento com Agar por causa de Sara, que quis ajudar Deus, Deus vai ficar 13 anos sem falar com ele. Mó silêncio. No silêncio de Deus, os nossos medos se afloram. Aí ele começa a fazer besteira. Aí Deus tem que aparecer e reafirmar a promessa. Você vai ser pai de grande nação. Viva Eliezer! Não, não é Eliezer. Viva Ismael! Não é Ismael. É dos teus lombos. Não entendi. Vai nascer. Se eu fosse pentecostal, aí o pessoal estava dando glória a Deus. Né? Eu não sou pentecostal. Se fosse pentecostal. Eu sou pentecostal. Acho que eu já falava língua estranha antes de falar Gugu Dadá. Eu nasci no berço pentecostal mesmo. Leva a mão não. Já nasci no fogo. Para com esse negócio. Já nasci no fogo. Para com esse negócio. Não é à toa que meu nome é Eliseu. Ia ser Abacuque. Mas minha mãe falou que se fosse, ia brigar com meu pai e ele desistiu. Eu sofri muito bullying na escola, mas tudo bem. Mas lá. Abraão me ensina que a fé me leva a locais que eu não conheço. A fé me leva ao centro da vontade de Deus. O cara deixou uma grande cidade, que vai corresponder a Nova York de hoje. Tinha água encanada por manilha de barro. Água encanada, naquele tempo, alto nível. Ele era um dangar. Dangar é um termo técnico da história, que é um comerciante do Oriente Médio. Rico. Larga tudo para morar numa barraca de camping. Me pergunte por quê? Para que por meio dele as promessas chegassem a você. Pela fé. Paulo vai dizer, os que têm fé são filhos de Abraão. A fé me faz receber uma herança, mesmo que eu ainda não tenha recebido, porque a esperança trabalha junto com a fé. Porque com paciência esperamos. Porque se não é esperança, porque tanta esperança e paciência trabalham o mesmo viés, a mesma perspectiva. Se eu vejo, não é esperança. Se eu vejo, não é fé. Eu preciso não ver para que Deus faça existir na minha e na sua vida. Abraão saiu sem saber para onde ia, mas Deus era a sua direção. Deus era o seu alvo. Deus era o seu propósito. E ele chega numa terra que nem sua era. A única coisa que ele vai comprar naquela terra é uma sepultura. Nada mais. Aí o autor vai dizer assim, eles confessaram que eram peregrinos. Eles confessaram que eram estrangeiros, porque buscavam a pátria. E se lembrassem que da outra que tinham, voltariam para lá. Mas nós temos uma pátria nos céus. Temos uma cidade futura. Buscamos algo melhor que eles não puderam. Eles escreveram acerca, viveram acerca, mas não entenderam plenamente, porque a verdade de Deus estava toda revelada ainda. Aí eu vou continuar falando sobre um pouquinho da fé. Fé nas promessas, não tendo como se tivesse. Abraão, o nosso pai, na fé. Tem um mistério aqui. A fé que é geracional. A sua fé tem que ser gerada em outras pessoas. Vê aqui em Hebreus comigo. 9. Pela fé, habitou na terra da promessa como em terra alheia, morando em cabanas, com Isaac e Jacó, herdeiros da mesma promessa. De Abraão passou para Isaac, de Isaac passou para Jacó. E aí, para quem você está passando a sua fé? Nunca leu Atos 16, 31? Filipos, primeira igreja na Europa. Paulo abre a igreja, é preso, apanha pra caramba.
Está orando, meia-noite, um terremoto, sai, o carcereiro vai se matar. Paulo diz no versículo 31. Aguenta aí. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo, tu e tua casa. A sua fé tem que ser geracional. A sua fé tem que ser gerada na sua família. Tanto uma família espiritual quanto a família física. Se a tua fé não é geracional, ela não é viva. O vivo cresce. Você viu alguma coisa viva que não cresça? Vê uma planta. Vida vegetal. Vida humana. Cresce. Desenvolve. A sua fé é igual à sua vida. Precisa crescer. Precisa desenvolver-se. A sua fé tem que ser uma fé que gere filhos espirituais. Como é que eu manifesto a fé? Levando minha fé adiante. A uma outra geração. Que uma geração cante e louve os feitos do Senhor. Que uma outra geração. Sabe o que aconteceu com Israel? Perdeu a fé geracional. Quando surge um novo faraó que se esquece de José, persegue Israel. Quando Israel se esquece da fé geracional, eles vão adorar Baal. Aí é a dinâmica do livro de Juízes. Conquista, fala comigo, conquista parcial. Casamentos mistos. Adoração de Deus e da terra. Perderam a fé geracional. Fizeram os 3 erros que levaram à decadência do período dos juízes. 430 anos sofrendo. Eles tinham que levantar um libertador. Tinham que levantar outro. Por quê? Não conseguiram fazer a sua fé passar adiante. Como está a sua fé? Você tem passado a sua fé adiante ou vai morrer tudo em você? O propósito é maior que a pessoa. Foi lido aqui o Salmo 126. E são as mesmas palavras que aparecem no sonho de José. Sonho e fecho. Vou dar só uma dica. Quem prega aí, vou dar uma dica. José sonhou com o quê? Estrela, sol, lua e comida. O que aconteceu com José? Foi resolver o problema de comida. Para que José foi para o Egito? Me pergunte, para que José foi ao Egito? Para abrir os seus celeiros. Sol, lua, símbolo de realeza. A sua fé te leva ao propósito de Deus. As pessoas não vão entender. Os irmãos de José não entenderam. José não reinará sobre nós. Vamos rasgar o manto multicolorido. Bobeira. Deus não queria que José reinasse sobre a casa. Deus queria que José reinasse sobre uma nação. Te canteleamas, te canteleamas. Eu vou pregar então agora. Te canteleamas, te canteleamas. Não queria que... Por quê? Tinha um problema de fome. Comida. É simples. O propósito é maior que a pessoa. Aí ele vai dizer, Gênesis 50, 20, vocês tentaram o mal, mas Deus fez o bem. A sua fé transforma o mal. Está com sono, né? Tá certo, eu vou deixar. Você está com sono. Você não está entendendo qual é dos mantos. A sua fé transforma o mal em bênção. O decreto é negativo. Pela fé, Deus pode reverter. Respeito às opiniões, mas a última palavra. Respeito às opiniões, mas a última palavra é de Deus. Acabou. Isso é manifestar a fé. Vamos continuar. O que é a fé? É esperar a provisão não tendo nada. Lembra da viúva? Eu estou com o bolo da morte. Cavaquinha da... Aqui se come cavaca, não, né? Se come cavaca ainda? Existe isso, cavaca? Cavaca da... Porque eu gosto de cavaca. Da próxima vez você faz uma cavaca para mim, traz a cavaca. Minha família é toda da roça. Eu nasci no Rio. Quase na divisa com carro de boi, com parteira, mas deixa para lá. Todo mundo da roça, então, acostumado com fubá, essas paradas, né? Quiabo, frango, aleluia, glória a Deus. Nada assim, eu até engordei, estou com 57 quilos e 200, eu engordei 200 gramas. Já é um progresso. Mas vamos lá. Ela disse,
eu estou com a cavaca da morte. O bolo da morte. Elias, olha, me dá primeiro. Me dá primeiro, porque não vai faltar para você. É crer na provisão, mesmo não tendo nada. É fé. Ou você vive por fé, ou você não vive. Não há outra opção para você nessa caminhada. Ou você crê, ou você não crê. Não existe uma terceira via. Não existe. Ih, Jesus, deu ruim? É o defeito especial. A fé de esperar na provisão de Deus. Olha, eu não tenho nada, mas Deus tem tudo. Está difícil? Está difícil. Quem disse que está fácil? Mas é na dificuldade que a sua fé vai crescer. A sua fé não vai crescer na bonança. A sua fé não vai crescer no sorriso, na alegria. Mesmo que você se alegre no tempo de tristeza. Tranquilo. A fé vai fazer isso. Que você consiga ter uma atitude não concernente com o ambiente. Mas a sua fé só vai crescer quando você tiver um embate. Quando você diz assim, meus recursos se acabaram. Daqui para frente eu não posso mais nada. Aí você se joga e confia em Deus. É a fé. A fé nos ensina 7 princípios. Eu já vou partindo para o final. Isso é bem sucinto. Bem sucinto. A fé nos ensina 7 princípios. Primeiro princípio. Lembre-se que pela fé, Deus está com você em qualquer situação. Salmo 111, 7. As obras das suas mãos são fiéis e justas. Todos os seus preceitos merecem confiança. É promessa? Vai se cumprir. Deus te leva da promessa para a realização dela. Vou repetir. Deus te leva da promessa para a realização dela. Prova em Hebreus. Provo. 38 a 40. Dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, nos montes, pelas covas das terras. Todos eles tendo testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Mas parece complicado, se lá ele diz que alcançaram, agora não alcançaram? Alcançaram as promessas concernentes às coisas terrestres, não às coisas celestiais, porque eles, sem nós, não são aperfeiçoados. Eles não vão ressuscitar até que nós ressuscitemos. Primeiro a igreja, depois eles. Essa é a ordem. Primeiro os de Cristo na sua vinda. Os vivos transformados. Nós não vamos preceder os que dormem, mas primeiro é a igreja. Deus sempre inverte. Já viu? Deus sempre inverte. O último, primeiro, o último. Deus sempre inverte. Não quero Jacó, não. Não quero Esaú, quero Jacó. Não quero mais velho, quero mais novo. Não quero, eu quero José, eu não quero fulano. Deus sempre inverte. Sempre inverte. A fé me ensina, no seu princípio, que eu devo lembrar pela fé que eu preciso agradar a Deus sobre todas as coisas. Veja com isso. 33. Os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada e da fraqueza tiraram. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E aí você consegue, na fé, tirar força da onde você não tem. Mas um detalhe, o gigante era maior que Davi, bem maior, quase 3 metros. Armado. Davi só tinha a funda, alforje e 5 pedras. Quantas pedras? 5. Quantas usou? Tenha mais que necessário sempre.
Lembre-se pela fé que Deus é um Deus que tem um grande galardão para você. Existe premiação. Existe um prêmio nesta vida e na vida futura. Deus, que não pode ser manipulado pela minha fé, mas como é um Deus que se relaciona, e entenda que a história dos heróis do Antigo Testamento não é apenas uma história, mas é a história da maneira a qual Deus se relaciona com pessoas. Deus é uma pessoa e se relaciona com pessoas. Ele se relacionou com eles e fez na vida deles. Pode fazer na sua, igual ou melhor. Deus se relaciona com pessoas. E para poder se relacionar com Deus, só por meio da fé. Lembre-se que Deus tem um grande galardão para você, tem uma premiação, existe um prêmio, mas o prêmio, aí ele vai explicar no 12, a minha temática não abordaria o 12, mas o 12 ele começa com a corrida, um corredor, estamos cercados, são grandes nuvens de testemunhas, heróis da fé, anjos, demônios, sociedade secular, estamos correndo, deixamos todo o embaraço, todo o pecado, que estão de perto nos rodeiam. E olhe para o prêmio como olhe para o próprio Jesus. Ele vai dizer, o Jesus que é o autor e consumador. Olhe para Ele, porque Ele você vai ter o seu prêmio. Porque Ele é o autor, Ele gera fé, Ele produz fé. Como Deus produz fé? Romanos 10. A fé vem pelo e ouvir. Pastor Gesiel Gomes disse uma coisa no Café Literário do ano passado, que eu não esqueci. Só essa frase me marcou. Com a boca você alimenta o corpo. Com os olhos você alimenta a alma. E com os ouvidos alimenta a fé. Gente, está na Bíblia, é só ler. A fé vem pelo... Aí, só escuta o que não presta. Só vê o que não presta. Aí vai querer ter fé? Não vai. Não vai ter fé. Leia a Bíblia. Ore. Chovendo no molhado. Oração, jejum, leitura da palavra, comunhão. É o básico. Basicão. Mas dá sucesso. Lembre-se que pela fé, Deus ainda fala. Hebreus 1:1. Outrora Deus havia falado muitas vezes pelos profetas, nos falou pelo Filho. E hoje, pelo Espírito Santo. E hoje, pela palavra. Mas Deus continua falando. Tem fé para entender o que Deus está falando? Consegue perceber? Davi era um homem que tinha discernimento de pessoas. Quem é esse incircunciso? Davi tinha discernimento de circunstâncias. Suba a minha oração como incenso. O levantar das minhas mãos como o sacrifício das 3 horas. Davi viu no culto levítico o culto que eu e você prestamos hoje, que é o culto espiritual. Davi tinha discernimentos de ambientes. Vou, Senhor? Não vai. Vou, Senhor? Vou. Discernia quando era para agir ou não por meio da consulta a Deus. Davi discernia situações. Entendeu, pois, Davi, que Deus o colocara no trono não por causa que ele era bonito, mas por causa de Israel. Discernimento. Tenha discernimento espiritual. Você só consegue discernimento por 2 motivos, ou 2 razões que você pode obter. Pelo dom ou pela leitura. Hebreus vai dizer, para os exercitados na fé, que conseguem discernir entre uma coisa ou outra, porque a palavra é mais penetrante. Ela entra onde ninguém entra. Divisão da alma, do espírito e do corpo. E aí você discerne as coisas. Lê a Bíblia. Você não lê. Aí quer discernir o quê? Não vai discernir. E vai ter fé como? Não vai ter fé. Leia a palavra. Lembre-se que Deus, pela fé, traz segurança e prosperidade. Segundo Crônicas 20:20. Credes em Deus? Estareis? Credes em seus profetas? Crer é ter fé. Ter fé em Deus, eu vou ter
segurança. Crer no profeta, eu vou ter prosperidade. E aí? Tem crido? Cri, por isso falei. Cri, por isso agi. Cri, por isso fiz. Cri, por isso manifestei a fé. Lembre-se que, pela fé, Deus nos traz estabilidade e segurança necessária. Romanos 8:37. Ele pergunta em 10, ele pergunta em 7 e responde em 10. Abre lá Romanos 8, por gentileza, e eu volto para Hebreus, que eu vou caminhar para outro tópico para fechar. Aí ele vai dizer assim, ó. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, o que pode opor a você se você estiver dentro do propósito de Deus? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, ou seja, Deus nos deu Cristo para poder nos resgatar, para poder se relacionar conosco. Se Deus não poupou, antes nos entregou por nós, como também nos dará Ele todas as coisas? Mesmo que agora eu não receba, há algo que Deus preparado para mim, nesta vida e na futura. Aí ele vai dizer, quem vai me acusar? Quem tentará a acusação? Deus me justificou. E como ocorre a justificação? Romanos 5. Sendo, pois, justificados pela... Não é o que você faz, é o que Deus fez por você. O que Adão perdeu, você ganhou de volta. Adão tinha roupa? Adão tinha roupa? Não? Tinha. Prova. Efésios 4:24. Recriados em Cristo em justiça e santidade. Adão perdeu a justiça e a santidade. Aí ele se viu nu. Aí Deus me dá a justificação e a santificação. Eu sou mais teólogo que pregador. Tinha. Perde. Aí Paulo diz, quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, antes que ressuscitou dentre os mortos, a qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Você tem a palavra, você tem o sangue, você tem o Espírito Santo, tem a intercessão de Cristo, você quer mais o quê, meu irmão? Para de reclamar e vai agir. Aí ele vai dizer, quem nos separará do amor de Cristo? Aí ele pergunta, tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, 7. Pergunta 7 coisas. Os quais os mesmos heróis da fé do capítulo 11 passaram. Fecharam a boca dos leões, cessaram o fogo, botaram reinos, venceram, derrubaram as muralhas de Jericó, caiu uma muralha daquela. Imagina o povo rindo, tudo maluco, dando volta na cidade. Quando gritaram, caiu tudo. Só não caiu uma parte do muro. Me pergunte qual? Raabe, onde ela morava. Que ela é descrita nos heróis. Pela fé, Raabe é salva. Só essa parte que não caiu, porque estava a casa dela. Como Deus faz? Nos mínimos detalhes. Aí ele vai responder no 37. Mas em todas essas coisas, acima, tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, somos. Como é que você é mais que vencedor? Pela fé. Por aquele que nos amou. Aí ele vai responder em 10. Porque estou certo. Plena convicção. A fé é a plena convicção. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, qualquer extensão de existência ou não existência, pode me separar de Deus. Nem anjos, nem principados. Eu vou separar a potestade que eu vou botar em conjunto de 2. Nem anjos, nem principados. Nem anjos bons, nem anjos maus poderosos. Nem potestades, qualquer tipo de poder, físico ou espiritual. Qualquer instância de existência ou não existência, qualquer instância angelical boa ou má, qualquer instância de poder terrestre ou não,
Aí ele continua. Nem o hoje. Nenhuma extensão de tempo pode me separar de Deus pela fé. Aí ele vai continuar. Nenhuma medição, nem alto, nem baixo, nem profundo. Nenhuma dimensão de espaço físico me separa de Deus. Nenhuma dimensão de espaço-tempo me separa de Deus. Nenhuma extensão de espaço-matéria me separa de Deus. Pela fé, eu estou unido a Ele. Nada nos separa do amor de Deus. Como eu não me separo de Deus? Pela fé. Vamos passar para o último tópico. Essa fé que me ensina princípios tem que se manifestar em ações, em atitudes. Lembre-se, qual é o tema da jornada? Todo verbo representa uma ação. Todo verbo representa uma ação. Primeira ação que você deve fazer. Primeira atitude, que demonstra movimento, não apatia, não estagnação. Verbo é movimento, é ação. Viva por fé e não pela sua própria força. Romanos 17. Porque o justo viverá da fé. Ande por fé e não pelo aquilo que você vê. 2 Coríntios 5:7. O que você vê não pode ser fé. Mas aquilo que você não viu, mas teve a visão na sua mente, Deus traz a existência como trouxe a existência do cosmos e do mundo todo. Não ande pelo que você vê, mas ande pelo aquilo que você acredita. 1 João 5:4. Vença o mundo pela fé. A vitória que vence o mundo, a nossa fé. Todos os heróis, eu disse heróis, todos os heróis, repita, todos os heróis. E heroínas, vamos em heroínas. Heroínas. Venceram pela fé. Foi fé. De Abel até o último escritor sagrado. Fé. Todos nos quais Deus se relacionou, venceram o mundo pela fé, venceram a adversidade, venceram as dificuldades, venceram as limitações, romperam e chegaram nos seus objetivos. Pela fé. Vença pela fé. E agrade Deus pela fé. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Agrade a Deus nas suas limitações e fraquezas. Agrade a Deus, mesmo não entendendo. Abraão não entendeu, viveu. Jacó não entendeu, manifestou a fé. José não entendeu, manifestou a fé. Moisés não entendeu, manifestou a fé. Eles não entenderam, mas viveram. Nos ensinaram e manifestaram a fé por meio de um testemunho vivo e eficaz, no qual eu posso aprender com eles a me relacionar com Deus. Considerações finais. A fé é a chave que abre as portas para o nosso acesso a novas oportunidades. A esperança é a porta a qual passamos onde não há saída. E o amor de Deus nos conduz, por meio da fé e da esperança, até realizações da promessa. Aprender a fé que vem de Deus, viver a fé no seu dia a dia, ensinar a fé pelo seu testemunho e, por fim, manifestar a fé ao mundo em Cristo por meio de uma vida de obediência. Aí eu volto para Hebreus 6:12. Os quais, pela paciência e fé, alcançaram
as promessas. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Ô, glória! Louvado seja o nome do Senhor. Que bênção, né, irmãos? Que manhã gloriosa, abençoada. Nós louvamos a Deus pela vida do pastor Eliseu, né? Eu tive aula com o pastor Eliseu, não falei no começo, mas vou falar agora no Cefec. Sofri um pouco, irmão, ele é rígido demais. Meu Deus do céu, sofri um pouco em 2013, no Cefec, uma das primeiras turmas do Cefec, que era a CAPED, aí depois virou Cefec. Só tinha 70 slides para estudar. Pois é, enchia a gente de dever de casa e de pesquisas e tudo. Então, ele foi uma bênção na minha vida, foi um dos meus professores também. Ele, o professor Alex, a professora Renata Santana. Né? Então, eu louvo a Deus, eu amo a Escola Bíblica Dominical. Quem me conhece sabe, né, que também é um prazer eu estar aqui de manhã, preparar a aula, falo, estudo, e incentivo você a estar, porque é uma bênção, irmão, a gente cresce, porque a palavra de Deus é isso, a gente aprende, mas não só para o nosso conhecimento, mas o mais importante é para ele ser aplicado na nossa vida. Né? Como os irmãos falaram, é testemunho vivo. Né? Nós aprendemos para testemunhar e também para manifestá-la a outros. É a fé geracional. Né? A fé ela é gerada em mim, mas eu preciso passar. Eu não posso morrer e ser enterrada com a minha fé. Eu preciso passar ela adiante para que ela se torne viva e eficaz. Né? E nesse momento eu queria só dar uma lembrancinha aqui para o professor Anderson Paulo. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Pode vir aqui, irmão. É só uma singela homenagem, uma lembrança. Tá bom? Cadê o fotógrafo? Vem, irmão. Obrigado. Deus abençoe. Amém. Pastor Eliseu também, glória a Deus. Mais fotinhas. Graças a Deus. Uma pequena homenagem para homenagear vocês, né? Agradecer. Isso. Vou ficar no meio. Ô, glória. Vou segurar. É só um agradecimento, gente. Ficou de chique outra coisa. Deixa eu botar o cabelo assim. Isso. É um agradecimento, né? Porque é uma honra e um prazer ter vocês aqui conosco. Tá bom? Quero agradecer também a cada um, né, que se disponibilizou a estar aqui nessa manhã para ouvir, para aprender. Você vai levar todo esse conhecimento para casa e guarde para você, mas manifeste também a outros o que você aprendeu aqui, tá? Que ele possa ser aplicado na sua vida dia após dia, para você ser abençoado. Amém? Irmãos, não vão embora, tá bom? Vamos tirar depois, no final, né? Vou passar aqui para o pastor Elmar, para dar as considerações finais. Não vá embora. Quem quiser ainda adquirir o livro do pastor Eliseu, pode adquirir, ainda dá tempo. Depois vem todo mundo aqui para frente para a gente tirar aquele selfão abençoado para colocar na página da igreja. Não sei se o irmão conseguiu botar no telão, mas esse estudo foi gravado, né? Está sendo gravado. E depois você vai poder acessá-lo através da plataforma do YouTube, youtube.com/advecpiabetá 2, numeral 2. Ok? Quero passar aqui, então, para o pastor Elmar, que vai dar as considerações finais para despedir os irmãos. Tá bom? Deus abençoe. Graças a Deus, a paz de Cristo. Você foi abençoado? Amém. Maravilha, né? Nossa gratidão aqui ao professor Anderson, ao pastor Eliseu, que trabalha ali com o pastor Ronaldo, ali auxiliando ele. O pastor Ronaldo é da área de ensino da igreja. Tá? Fica aqui a nossa gratidão a vocês. Muito bom estar aqui, né? Está em casa. Nossa gratidão também a cada um que veio aí da sua filial. Leve lá um abraço para o seu pastor. Tá? Fica aqui a nossa gratidão. E justificando aqui a ausência do pastor Ronai, que é o dirigente da igreja. Ele foi a Cabo Frio pregar em uma igreja e ficou lá 3 dias descansando. Mas domingo está aí de volta, tá? Então, tirando aí 3 dias aí de descanso aí merecidos.
Graças a Deus. Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus por esse momento de estarmos aqui na presença dEle. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Deus, por estarmos aqui nesta manhã com os nossos irmãos, aprendendo aqui algo da Tua palavra. Senhor, fica a nossa gratidão a cada irmão que veio aí da sua filial, ó Deus, aqui fortalecer na mesma unidade, na mesma visão. Nós te agradecemos, Senhor, pelo café da manhã, pela comunhão, ó, pela Tua palavra, ó Deus, por cada irmão, ó Deus, por cada um que colaborou, ou nesta manhã, pela vida dos obreiros, ó Deus, cada um que contribuiu dando aqui o seu melhor. Fica aqui a nossa gratidão, Senhor. Nós queremos te agradecer, cada dia mais crescer diante da Tua palavra, aprender, ó Deus, o que é certo, o que é correto e edificar a nossa fé. Ó Deus, ajude-nos a cada dia a ser pessoas melhores. Ó Deus, ter os nossos olhos abertos, ó Pai, entender e tocar no sobrenatural, ó Deus. Viver por fé a cada dia, pois nós fomos chamados para viver por fé e não por vista. Então nos ajude, ó Deus, nós precisamos a cada dia. Nós queremos te agradecer, tudo seja para a honra e glória do seu nome, ó Senhor. Nós já te agradecemos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida hoje, para todo sempre, e todo o povo de Deus que foi abençoado e vai morar no céu, diga... Vamos juntar aqui para tirar uma foto aqui?